Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 2 do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 2. Transtorno do pânico. Terror sem aviso prévio. Sentimento súbito de terror, sensação de morte iminente, coração disparado, suor intenso, dores no peito, falta de ar, tontura, por vezes acompanhados de sensação de despersonalização ou irrealidade ou de alguma catástrofe que vai acontecer. A descrição acima se encaixa perfeitamente na descrição de um ataque cardíaco, mas não é. Trata-se de um ataque de pânico. De fato, várias pessoas que sofrem de transtorno de pânico são atendidas na sala de emergência de um pronto-socorro, para onde são levadas com forte suspeita ou quase certeza de estarem tendo um infarte, e lá recebem o diagnóstico de que o coração se encontra em perfeito estado. O caráter aterrorizante do ataque de pânico, em função de seus sintomas, é ainda agravado pelo seu aspecto de improviso, ou seja, ele chega sem sinais premonitórios e passa a dominar a vida das pessoas que até aquele fatídico momento se consideravam criaturas detentoras da mais perfeita sanidade mental. A sensação vivida pelas pessoas que sofreram seu primeiro ataque de pânico é algo como a fábula da Cinderela. De um instante para o outro, perdem todo o glamour do luxo, da realeza, do amor, da música e se deparam com um balde de água suja, um trapo de pano, uma vassoura velha quase careca. É dormir rico e acordar pobre. Esta é a sensação após o primeiro ataque de pânico. Perder toda a sanidade numa mesa de pôquer. Muitas pessoas apresentam um único ataque de pânico que não se repete com o passar do tempo. No entanto, quando esses ataques são frequentes, passam a caracterizar o transtorno do pânico, gerando um círculo vicioso de sensações e comportamentos que acabam por limitar de forma relevante a vida cotidiana dos portadores. O fato de a pessoa não poder prever a hora ou o momento de um novo ataque de pânico faz com que ela desenvolva uma ansiedade crescente quanto à situação e ao local onde o próximo ataque poderá acontecer. A partir daí, instala-se uma sensação muito peculiar aos portadores de transtorno do pânico, conhecida como o medo do medo. Além disso, eles tendem a evitar locais ou situações onde outros ataques já ocorreram, como, por exemplo, banco, carro, cinema, teatros, feiras, etc. De uma forma bem sucinta, o nome pânico foi adaptado do grego panikon e derivado do nome de seu deus Pan, figura mitológica grega, divindade das montanhas e das florestas, protetor de pequenos animais, pastores e caçadores. Apesar de ser travesso, galanteador e de sempre empunhar uma flauta feita de caniços do brejo, era rejeitado pela sua feiura, metade homem e metade animal, com chifres, patas e pelos de bode. Pan aterrorizava as pessoas com suas aparições inesperadas. Desta forma, surgiu a palavra pânico, o terror infundado ou repentino. Através dos séculos, observamos que as pessoas têm sofrido de ataques de pânico há muito tempo. No século XVI, na França, eram denominados terreur paniqué. Em 1603, século XVII, um médico inglês descreveu assim um ataque de pânico. Tolos tremores repentinos, sem qualquer causa precisa, aos quais eles chamam de terrores de pânico. Sigmund Freud, o pai da psicanálise,
foi um dos primeiros a fazer uma descrição minuciosa e apurada dos ataques de pânico. Em 1884, ele os chamava de ataques de ansiedade em vez de ataque de pânico. Entre o final do século XIX e a década de 1980, tanto a medicina quanto a psicologia praticamente ignoraram os ataques de pânico. Finalmente, a partir de 1980, a Associação de Psiquiatria Americana, APA, incluiu os ataques de pânico na terceira edição do DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, uma espécie de Bíblia dos psiquiatras para diagnosticar os problemas relacionados ao comportamento. Segundo o DSM-VTR, um ataque de pânico é um período inconfundível de imenso medo ou temor, no qual 4 ou mais dos sintomas listados abaixo se desenvolvem de forma abrupta. Um ataque atinge o ápice, pico, em 10 minutos e costuma se estender por aproximadamente 40 minutos. Palpitações ou taquicardia, ritmo cardíaco acelerado, sudorese intensa, suor, principalmente na face ou cabeça, tremores ou abalos musculares, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia ou nó na garganta, aperto, dor ou desconforto no peito, náuseas, enjoos ou desconforto abdominal similar à cólica, sensação de tontura, vertigem ou desmaio, sensação de irrealidade, estranheza com o ambiente ou de despersonalização, estranheza consigo mesmo, medo de perder o controle de seus atos ou de enlouquecer, medo de morrer, sensação de anestesia ou de formigamento, parestesias, calafrios ou ondas de calor. É interessante observar que, em relação aos demais transtornos de ansiedade, o transtorno do pânico apresenta uma frequência relativamente baixa, principalmente se compararmos com as fobias, medos exagerados. No entanto, o transtorno de pânico é campeão entre as pessoas que procuram ajuda e tratamento médico. Isso dá a dimensão exata do sofrimento e do desespero vivenciados por um indivíduo durante um ataque de pânico. A partir desse momento, inicia-se um longo período de temor, insegurança e mudança. A época mais comum para ocorrerem os primeiros ataques de pânico é entre 15 e 30 anos de idade, o que não exclui a ocorrência em qualquer outra faixa etária. A recorrência dos ataques faz com que muitas pessoas sintam que não podem continuar trabalhando ou tendo a mesma vida ativa de antes. Por isso, não é raro o abandono de carreiras profissionais absolutamente promissoras. Um dado sobre o pânico que contraria o senso comum é o fato de ele ocorrer com igual frequência tanto nos grandes centros urbanos quanto nas regiões agrícolas, campo. Assim cai por terra a ideia preconcebida de que a vida agitada das cidades grandes, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, cause mais pânico em seus habitantes. Isso não passa de um mito que começa a ser desfeito. A queda desse mito nos faz pensar que o estresse afetivo talvez seja, de fato, o grande vilão nesse filme de terror chamado Pânico. Os ataques de pânico são relativamente frequentes em nosso meio, podendo apresentar entre 1,5% e 3,5% de prevalência vital. Ou seja, qualquer um de nós tem a probabilidade de ser acometido por um ataque de pânico em algum momento de nossa existência. As mulheres são mais acometidas que os homens e a causa exata dessa diferença, até hoje, não é satisfatoriamente compreendida. No entanto, os estudos revelam que elas possuem 2 a 4 vezes mais chances de apresentarem o transtorno. Além disso, é importante destacar
a significativa presença de uma propensão genética ao transtorno, uma vez que existe maior incidência do problema entre pessoas cujas famílias possuem descrições de casos semelhantes. Cabe salientar que sofrer um ataque de pânico isolado, sem maiores consequências, não significa que uma pessoa seja portadora do transtorno do pânico. Afinal, várias condições diárias, como estresse familiar, no trabalho e uso de substâncias como álcool, anfetaminas, cigarro, cafeína, cocaína e até maconha, podem esporadicamente desencadear crises de pânico. Por outro lado, se esses ataques forem frequentes e a pessoa passar a se preocupar permanentemente com a iminência de uma nova crise, ou mesmo com as possíveis consequências catastróficas, infarto cardíaco, derrame cerebral, enlouquecimento, etc., o diagnóstico de transtorno do pânico deverá ser feito. Obviamente que se deve excluir qualquer outra doença física que justifique o quadro clínico, pois muitas podem apresentar sintomas parecidos. Diferentemente das fobias, medos exacerbados, os ataques de pânico costumam ser espontâneos, ou seja, aparecem do nada e não estão relacionados a objetos animais ou situações específicas, sempre presentes nos quadros fóbicos. Como visto até aqui, diagnosticar o transtorno do pânico não é tão simples como se pensa. Mesmo que uma pessoa preencha os critérios para ataques de pânico e estes se apresentem de maneira repetida e inesperada, ainda assim é preciso executar uma série de rotinas diagnósticas, uma vez que há necessidade de afastar a possibilidade de que tais crises sejam provocadas por uma doença física ou mesmo por um outro transtorno de ansiedade, especialmente as fobias. Daí, a necessidade de que o diagnóstico de transtorno do pânico seja realizado por médicos, de preferência com larga experiência no trato com pessoas portadoras de transtornos ansiosos e também possuidores de vasto conhecimento das patologias clínicas em geral. Podemos constatar o sofrimento vivenciado por Viviane, 31 anos, comerciária, diante desse terrível desconforto. Há 6 anos, durante um almoço com um colega de trabalho, vivenciei uma das piores coisas do mundo. Tudo estava na mais perfeita harmonia e tranquilidade, quando de repente, sem mais nem menos, uma sensação horrível e angustiante tomou conta de mim. Começou com uma tontura, depois tudo ao meu redor estava estranho, as pessoas, o ambiente, e pensei que estivesse enlouquecendo. Minha vontade era fugir dali, mas perdi o controle e desabei num choro compulsivo. Eu tive absoluta certeza de que iria infartar, morrer. Um mal-estar indescritível. Tudo era muito intenso. Meu corpo suava por inteiro, sentia enjoo, dormência na nuca, meu coração disparava e me sentia sufocada. Medo! Ninguém conseguia fazer aquele desespero parar. E os meus pensamentos eram os mais terríveis possíveis. Não fazia a menor ideia do que poderia estar acontecendo e jamais me esqueci dessas cenas de horror. Tempos depois, as crises voltaram e cada vez mais frequentes. Meus pais se desesperavam junto comigo. Percorríamos os prontos socorros e as clínicas cardiológicas. Fiz todos os exames que me pediram e o diagnóstico era sempre o mesmo: estresse. Convivi com isso por 5 anos, o que me impediu de trabalhar, sair sozinha e dirigir. Passei a me informar sobre o assunto e procurei um psiquiatra. Fui diagnosticada com transtorno do pânico e iniciei o tratamento. Hoje já me sinto muito mais segura e levo uma vida praticamente normal. Infelizmente, o portador do transtorno do pânico
pode levar muito tempo até receber diagnóstico e tratamento adequados. A grande maioria dos pacientes ainda hoje faz verdadeiras peregrinações por diversos especialistas médicos e consultórios de psicologia. Tais pacientes são submetidos a vários exames e, ao final, recebem o desolador diagnóstico do nada, que costuma ser seguido por tapinhas nos ombros e frases proféticas do tipo: "Você está ótimo, não tem nada, seus exames são espetaculares. Isso tudo é da sua cabeça. Relaxe, viaje um final de semana e tudo voltará ao normal." Quem tem pânico sabe muito bem que o tal nada, que muitos médicos e psicólogos afirmam com veemência, pode ser responsável por todo o sofrimento do mundo em um curto espaço de tempo, os minutos que duram a crise de pânico. Além disso, o nada, ao se repetir, muda de forma dramática toda uma vida de planos, sonhos e realizações. O fato de apresentar exames físicos e complementares, laboratoriais, dentro dos padrões da normalidade, não significa, em absoluto, que a pessoa não tenha nada. A meu ver, a prevalência desse suposto binômio doente-sadio reflete a nossa momentânea, mais real, incapacidade de dispormos de métodos laboratoriais ou de imagens suficientemente sofisticadas que nos possibilitem ver como funciona o cérebro de alguém portador de transtorno do pânico. E mais, coloca de frente para o espelho a grande dificuldade que os profissionais de saúde têm de exercer a empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro na relação médico-paciente. Parte dessa deficiência tem sua origem na própria formação médica. Ela é totalmente voltada para a produção de médicos onipotentes que se protegem de uma relação mais humana com seus pacientes por meio de técnicas e condutas previamente estabelecidas. Sendo assim, esses profissionais apresentam grande dificuldade em aceitar e compreender o sofrimento do outro. O que mais agrava isso é o fato de que, tal qual a miséria, o sofrimento humano existe em qualquer canto e pode se manifestar em qualquer pessoa. O médico de hoje pode ser o paciente de amanhã e vice-versa. Como pensam as pessoas que têm transtorno do pânico? Os portadores do transtorno do pânico, em sua maioria, costumam apresentar ansiedade antecipatória em relação à possibilidade de terem um novo ataque de pânico e a respeito de sofrerem as mais diversas consequências advindas desse ataque: enfarte, derrame, morte, etc. Essa ansiedade antecipatória se manifesta especialmente na forma de pensamentos propriamente ditos ou na forma de imagens, histórias fantasiadas. Ambos, pensamentos e imagens, povoam a mente dos portadores do transtorno do pânico, tal qual uma sequência rápida de sons e imagens vistos em um videoclipe de música eletrônica. É comum o paciente não ter muita percepção do conteúdo desses pensamentos devido à grande velocidade com que eles são processados no cérebro. Em função dessa rapidez, tais pensamentos são denominados pensamentos automáticos e, infelizmente, são aceitos como fatos ou verdades absolutas por esses pacientes. Os pensamentos ou imagens mais comuns são: vou ter um ataque cardíaco, vou ficar louco, vou morrer, vou ter um derrame, vou ser tomado como alguém fraco, vou desmaiar e vão rir de mim. Não posso ficar sozinho, pois preciso de alguém para me socorrer. Não consigo controlar minha vida. Preciso ser capaz de controlar tudo. Não posso dirigir, pois vou perder o controle do carro e bater. Não posso praticar esporte, pois posso morrer. Não posso fazer sexo, pois posso infartar. Se eu não dormir,
posso enlouquecer ou ter uma síncope, colapso nervoso. Não posso me emocionar nem chorar, se não perco totalmente o controle das minhas emoções. Naturalmente, existem muitas combinações e até mesmo diferentes pensamentos e imagens que podem ocorrer em cada indivíduo portador do transtorno do pânico. Afinal, os sintomas são os mesmos. No entanto, cada pessoa traz consigo uma história própria que acaba por facilitar a ocorrência de determinados tipos de pensamentos e imagens que povoam suas mentes. Na minha prática clínica, observo, porém, que determinados pensamentos ocorrem com tanta frequência entre as pessoas com pânico que praticamente são unânimes ou universais. Entre eles, destaco três que, sob meu ponto de vista, respondem por grande parte do sofrimento desses pacientes e transformam suas vidas em verdadeiros martírios antes, durante e após a ocorrência de uma crise. Morte. Sem sombra de dúvida, a ideia de morrer é a que mais aterroriza quem sofre de transtorno do pânico, TP. É claro que o assunto morte costuma incomodar quase 100% da população humana. Afinal, somos os únicos animais que têm consciência de sua inevitável ocorrência. Mas o que chama a atenção entre os pacientes com pânico é o fato de eles associarem diretamente esse medo a alguns sintomas que ocorrem durante o ataque de pânico, em especial a taquicardia e a falta de ar ou dispneia. Por outro lado, se pensarmos bem, veremos que essas mesmas sensações estão presentes de forma absolutamente normal em nosso cotidiano. Quem já não teve taquicardia e ligeira falta de ar ao ter uma maravilhosa relação sexual, após a prática de um esporte de lazer, após a subida rápida de uma escadaria ou mesmo durante uma forte emoção de alegria? Essas sensações são, de certa forma, corriqueiras e totalmente normais em nossa vida. O que as torna anormais no pânico é a forma catastrófica como elas são interpretadas. Para um paciente com transtorno do pânico, a taquicardia e a falta de ar são sempre indicadores certeiros de morte iminente. Se lembrarmos quantas vezes fizemos exercícios físicos e bom sexo, notaremos que, além de não termos morrido disso, experimentamos sentimentos revigorantes que nos deram a certeza de que estávamos vivos e felizes. Loucura. Excetuando alguns filósofos e poetas que viam algo de romântico e revolucionário na loucura, todos nós temos muito receio de enlouquecer, até porque isso significa romper a fronteira do conhecido e quebrar a estrutura mais íntima de nosso ser. No caso dos portadores de transtorno do pânico, esse medo é intenso e muito frequente. Ele está profundamente relacionado com os sintomas de despersonalização. Deixar de se sentir a própria pessoa e irrealidade, estranheza em relação aos fatos e pessoas que fazem parte de sua vida. Ao forçar a respiração em função da falta de ar, o paciente com pânico acaba promovendo uma hiperventilação, ou seja, respiração curta e rápida com redução de níveis sanguíneos de oxigênio, O2, e gás carbônico, CO2, resultando em uma respiração de baixa qualidade. A redução de oxigênio no sangue provoca um funcionamento alterado no cérebro que passa a coordenar mal as ideias e os pensamentos, dando a sensação de despersonalização e irrealidade que toma conta das pessoas durante o ataque de pânico. Já a diminuição de gás carbônico, além da sensação de estar fora da realidade, causa sintomas de formigamento nos lábios e no rosto, tonturas e espasmos musculares, transtornos e contrações. Essa mesma impressão pode ser provocada
quando voluntariamente respiramos rápida e profundamente com a boca aberta de 30 a 60 segundos. Faça o teste e você verá que um pouco de tontura e confusão mental não é capaz de enlouquecer ninguém. Loucura é outra coisa bem diferente, por sinal. Nela existe a presença de alucinações e delírios, que são alterações graves da percepção, ver coisas, ouvir vozes e do julgamento, achar que está sendo perseguido. E isso não tem nada a ver com o transtorno do pânico em si. Descontrole. Se pensarmos bem, viver é um exercício diário, cheio de imprevistos positivos e, às vezes, negativos. Não existe viver sem essas condições. Apesar de sabermos que controlar os acontecimentos de nossas vidas e das pessoas que nos cercam é uma tarefa impossível, sempre tentamos manter sob domínio os fatos, os sentimentos e as circunstâncias que ocorrem. A maioria das pessoas não conseguem lidar muito bem com essa impossibilidade. É como se o ato de controlar coisas e pessoas conferisse uma espécie de poder ilusório de segurança, força e equilíbrio ao controlador. Para quem sofre de pânico, perder o controle sobre seus atos é algo pensado e imaginado, com tamanha riqueza de detalhes e com uma frequência tão intensa que o seu universo mental funciona como um filme de suspense e ação, no qual acontecimentos trágicos ocorrem a todo instante. E pior, muitos desses pacientes chegam a imaginar essas cenas trágicas com detalhes mórbidos e trilhas sonoras fúnebres ao fundo. Eles veem tudo o que ouvem e ouvem tudo o que veem. Dessa forma, perder o controle de um veículo e atropelar alguém, ou mesmo cometer um ato desvairado, são ideias que inundam a mente dos portadores de pânico, mantendo-os como náufragos à deriva dentro de si mesmos. Os portadores de pânico, envoltos em seus pensamentos trágicos ou catastróficos, não se dão conta de um fato bastante simples e acalentador. Um ataque de pânico tem uma duração limitada. Como já dito, os sintomas se instalam de forma súbita, atingem um pico máximo de intensidade por volta de 10 minutos, iniciam uma curva descendente e passam. Sem esse entendimento, mesmo com todos os sintomas desagradáveis e o descontrole que as pessoas com ataque de pânico vivenciam, muitas acabam por pedir ajuda a alguém ou mesmo dirigem-se sozinhas a um hospital ou a um local onde possam ser encaminhadas ao atendimento médico. Convenhamos que, se essas pessoas não tivessem um mínimo de controle sobre as situações, elas sequer seriam capazes de se articular para solicitar ou buscar ajuda. Sendo assim, o descontrole tão temido pelos portadores de transtorno do pânico é mais uma sensação subjetiva do que um fato de repercussões tão trágicas como eles imaginam. O medo de ficar desamparado. Agorafobia. Tinha medo de sair de casa, de estar sozinha, de trabalhar, de ir ao teatro, cinema ou shows. Logo eu, que sempre gostei tanto de tudo isso. Uma situação que frequentemente acompanha o transtorno do pânico é a agorafobia. A origem desta palavra, aparentemente estranha e de difícil pronúncia, também advém da mitologia grega. Ágora era o nome de praças onde se realizavam trocas de mercadorias ou reuniões do povo para discutir os problemas da cidade. Sendo assim, a agorafobia trata de um tipo de fobia generalizada na qual o indivíduo apresenta um medo intenso e injustificável de estar em lugares amplos ou com um contingente significativo de pessoas. Nesses casos, o receio apresentado por essas pessoas deve-se à dificuldade de terem acesso a qualquer tipo de socorro caso haja a necessidade de um atendimento médico ou qualquer outro tipo de ajuda. Contrariando algumas pessoas,
que tendem a citar o pânico e ou a agorafobia como um problema dos tempos modernos, a agorafobia foi descrita há mais de um século como impossibilidade de andar nas ruas ou praças ou fazê-lo somente com medo ou sofrimento acentuado. A agorafobia se caracteriza por ansiedade extrema de estar em locais ou circunstâncias cuja saída seja difícil, ou então o auxílio possa não estar disponível se houver ocorrência de um ataque ou de sintomas de pânico. A agorafobia leva as pessoas a evitar situações cotidianas diversas, como ficar sozinhas em casa, estar em meio à multidão, sair de casa, andar de ônibus, carro, elevador, avião, trem, metrô ou ainda atravessar pontes, viadutos ou passarelas. Quase sempre as pessoas que sofrem de agorafobia necessitam da presença de outras pessoas de confiança para enfrentar essas situações. Diante da relação frequente entre pânico e agorafobia, o DSM-VTR descreve a agorafobia em duas situações. 1. Transtorno do pânico com agorafobia. 2. Agorafobia sem história de transtorno do pânico. Pela minha experiência clínica diária, observo que a ocorrência de agorafobia sem história de transtorno do pânico é um diagnóstico raro. Na grande maioria dos casos, encontro a agorafobia como parte ou consequência do próprio transtorno do pânico. É importante que o leitor entenda que a agorafobia não é um simples temor ou evitação de lugares abertos ou fechados. Ela engloba diversas circunstâncias que podem apresentar diferenças sutis de pessoa para pessoa. No entanto, todas têm em comum o medo de estar longe de casa ou longe de pessoas que lhes deem segurança. Fora dessas situações tidas como seguras, os pacientes com agorafobia possuem intenso temor de apresentarem sensações físicas e psíquicas de ansiedade e desencadear crises ou ataques de pânico. O medo de ter medo define de forma precisa a essência desse quadro. Nos pacientes que apresentam o transtorno do pânico com agorafobia, os sintomas de ansiedade costumam ser bastante variáveis, tanto na frequência quanto na intensidade, ou seja, desde um leve desconforto até uma esquiva generalizada de situações, pessoas, locais. O transtorno do pânico costuma apresentar ótima resposta terapêutica a determinados tipos de antidepressivos, porque esses remédios são bastante eficazes no controle dos ataques. Porém, eles agem de maneira bem menos perceptível na esquiva fóbica. Evitar situações ou locais onde os ataques de pânico tenham ocorrido anteriormente, sobretudo se esta for acentuada e duradoura. É claro que o controle das crises de pânico gera em muitas pessoas maior segurança e predisposição para que elas enfrentem as situações ou os locais que anteriormente eram evitados com afinco. Entretanto, grande parte dos pacientes com pânico e que apresentam agorafobia intensa por longo período tende a manter o comportamento de evitação devido ao medo de ter outro ataque de pânico. Evitar situações, locais ou pessoas diminui momentaneamente o medo, reforçando um círculo vicioso de falta de segurança e controle. Por isso, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é tão importante no tratamento do transtorno do pânico com agorafobia, uma vez que esse tipo de abordagem psicoterápica prepara o paciente para enfrentar e romper essa corrente de medo, insegurança e incapacitação. Os locais e as situações evitadas por pacientes que apresentam transtorno do pânico com agorafobia são bastante diversos, pois dependem da vivência subjetiva e ou objetiva de cada pessoa. Mesmo assim, na prática diária, observo que alguns deles são evitados com frequência significativa pela maioria dos pacientes, tais como sair ou ficar em casa sozinho,
Permanecer em locais fechados e cheios, como teatros, cinemas, restaurantes, shoppings, supermercados, shows, estádios de futebol, festas em clubes, congestionamentos de trânsito, etc. Andar de carro, ônibus, metrô e avião. Enfrentar filas de banco. Atravessar túneis, passarelas, pontes elevados. Entrar em elevadores, permanecer em consultórios médicos e de dentistas, escritórios em geral, frequentar lugares muito amplos e abertos, onde a ajuda não possa estar à vista, realizar viagens e passeios mais distantes. Compreendendo o transtorno. Dizem que o primeiro beijo a gente nunca esquece, assim como o primeiro sutiã, o primeiro bombom oferecido como declaração de amor, a primeira paixão, o primeiro amor. São momentos mágicos que povoam nossas lembranças e superlotam o escaninho de nossas almas, como diria Fernando Pessoa, ao se referir às cartas de amor. De forma inversa, porém não menos intensa, o mesmo acontece com o primeiro ataque de pânico. Por razões diametralmente opostas, o pavor vivenciado naqueles 5 a 40 minutos em que a morte mostra a sua cara mais abusada, jamais abandona a memória de quem já teve ou tem ataques de pânico. Para que se compreenda, pelo menos parcialmente, a tempestade indesejada que acomete nosso organismo durante uma crise de pânico, é preciso considerar que o nosso cérebro é detentor de um sistema de alarme. Tal sistema detecta e sinaliza ameaças e o perigo e nos prepara para situações nas quais precisaríamos correr, fugir ou mesmo tomar decisões de forma reflexa e imediata. Por circunstâncias ainda não completamente esclarecidas, esse sistema pode se desregular e desencadear alarmes falsos em situações que habitualmente não representam qualquer tipo de ameaça ou perigo para nós. Todos nós já passamos por momentos de risco ou perigo em que sentimos nosso coração bater mais rápido e forte. Percebemos a respiração mais lenta, os músculos tensos, o corpo quente e a pele suada. E foi graças a essas alterações do organismo que conseguimos tomar atitudes que sequer imaginávamos ser capazes. Tal qual uma arma, nosso sistema de defesa cerebral possui um gatilho que, ao ser acionado por determinada situação de risco, é capaz de desencadear no cérebro uma verdadeira explosão de reações químicas, liberando neurotransmissores como noradrenalina, dopamina e endorfinas, que deixam nosso corpo pronto para enfrentar ameaças concretas. Algo bastante semelhante ocorre em uma crise de pânico. Tudo funciona como se houvesse de fato um perigo real. As mesmas alterações bioquímicas, as mesmas sensações e até as ações reflexas e imediatas de medo e insegurança. No entanto, a ameaça real não existe. É como se o sistema de alarme do detector de perigo tivesse sofrido um desajuste e sua programação de disparo para situações específicas e necessárias passasse a funcionar em horas erradas e inapropriadas, sem qualquer lógica aparente ou necessidade real e controle algum. Esse alarme dispara de forma repentina, tomando-nos de assalto e deflagrando uma série de sintomas que, ao se repetirem ao longo do tempo, transtornarão toda a nossa vida. Situação análoga ocorreria se nosso despertador, que é programado para nos fazer acordar todos os dias às 7 da manhã, passasse de um momento para o outro a disparar às 2, 3 ou 4 horas da madrugada em noites sucessivas. É claro que esses despertares indesejados, com barulhos irritantes e estressantes, seriam responsáveis por sensações e consequências bastante desagradáveis. Desta forma, o ataque de pânico tem sua origem no aparelho cerebral do medo, que, por diversos fatores, passa a apresentar sua sensibilidade alterada.
Diversas estruturas do cérebro fazem parte desse sistema complexo que envolve o medo, a ameaça, o risco ou o perigo. O córtex pré-frontal, a ínsula, o tálamo, a amígdala e o tronco cerebral. Tais estruturas são responsáveis pelo disparo e pela condução dessas reações intermediadas, é claro, pelos citados neurotransmissores. O transtorno do pânico está classificado dentro dos transtornos de ansiedade, isto é, quando a ansiedade se exacerba e assume status de patologia, limitando a vida de diversas pessoas, fazendo-as sofrer de forma intensa e, às vezes, duradoura. Sem nenhuma dúvida, dentre esses transtornos de ansiedade, o transtorno do pânico é o que pode atingir as dimensões mais catastróficas, uma vez que os ataques se constituem de crises agudas de ansiedade, de proporções quantitativas imensuráveis em um curto espaço de tempo. Causas: o fio invisível do pânico. As pessoas que sofrem de transtorno do pânico não costumam relacionar algum fato ou motivo óbvio que justifique a ocorrência dos primeiros ataques de pânico. No entanto, o que se constata na prática clínica é que, na grande maioria dos casos, existe sim uma ligação com os eventos da vida dessas pessoas responsáveis pelo desencadeamento das primeiras crises. Em uma investigação mais acurada, pode-se observar que esses eventos ou circunstâncias não ocorreram nas últimas horas, últimos dias ou semanas, mas entre 6 e 18 meses antes. Em geral, as pessoas com pânico ignoram totalmente essa ligação retrógrada, por isso resolvi denominá-la fio invisível. Todavia, a conexão existe e os pacientes normalmente fracassam em correlacionar os acontecimentos, o que demonstra estarem procurando no lugar ou no tempo errado. Eles raramente olham para um período de tempo que seja superior ao dia anterior, na tentativa de explicar seus ataques de pânico. Essa é a razão pela qual os pacientes não conseguem estabelecer a ligação correta, uma vez que enquadram os fatos com um enfoque temporal totalmente distorcido. É preciso olhar a meia distância quando se quer desvendar os fatos reais que desencadearam os primeiros ataques de pânico. Os pacientes, em sua maioria, respondem não quando pergunto se houve algum acontecimento significativo em suas vidas na ocasião da primeira crise de pânico. No entanto, conforme vão descrevendo os meses anteriores ao primeiro ataque, acabam por revelar os mais diversos tipos de eventos. Ruptura de casamento, cirurgia de emergência, um grave acidente, a morte de um ente querido, pai, mãe, irmão. É óbvio que, naquela ocasião, essas pessoas estiveram sob um estresse intenso e prolongado, e por conta disso, o organismo preparou toda uma reação visando muni-las de força e coragem para enfrentarem os acontecimentos traumáticos. As demandas aumentadas de desempenho físico e mental a que as pessoas estão sujeitas quando são expostas a eventos traumáticos são suportadas pelo organismo por um determinado período de tempo, variável de pessoa para pessoa. Porém, existe um momento em que esse frágil equilíbrio é quebrado e a reação do medo, acionada pelo organismo, passa a ser disparada sem qualquer motivo imediato. Surgem então os recorrentes ataques de pânico que transformam de forma abrupta a vida das pessoas, separando o joio do trigo. Fazendo uma analogia com o ditado popular, nem tudo o que reluz é ouro, podemos encontrar pacientes que apresentam crises ou ataques de pânico, mas que não apresentam transtorno do pânico. Isso ocorre porque essas crises foram originadas por outros motivos e não pelo fato de o paciente apresentar efetivamente o transtorno do pânico. Observo com relativa frequência ataques de pânico como consequência do uso de drogas como cocaína, êxtase, anfetaminas, remédios para a redução do apetite,
álcool, maconha, etc. Nesses casos, as crises de pânico costumam ocorrer no período de abstinência ou na intoxicação aguda, como é o caso das substâncias estimulantes, cocaína, anfetaminas ou mesmo excesso de cafeína e ou nicotina. Na prática clínica, constato que certos pacientes só procuram o consultório por terem apresentado ataques de pânico em plena segunda-feira. Após uma investigação criteriosa, identifico que tais crises ocorreram após um fim de semana de intensas badalações, associadas a abuso de substâncias, companhias fiéis dessas noitadas. O exposto assemelha-se muito ao relato de Maurício, 25 anos, universitário e bancário. Sei que sou um cara agitado e ansioso, mas nunca tive maiores problemas com isso. Tenho uma namorada que adoro, trabalho e estudo normalmente, sem problemas na faculdade. Não sou santo. Sempre gostei de ir a festas e bares nos finais de semana, onde costumo beber, fumar muito e usar algumas bolas para curtir e ficar mais solto e ligado. Porém, de uns tempos para cá, vem acontecendo algo meio estranho. Estou tendo um tipo de ressaca diferente e muito ruim. Sinto falta de ar, dor no peito, meu queixo começa a tremer sozinho, os braços ficam dormentes e a sensação é de que vou morrer. Na minha cabeça passa um montão de coisas ao mesmo tempo e me dá a impressão de que posso fazer mal a alguém a qualquer momento. Nunca contei nada para minha namorada e para os meus amigos, pois fico com vergonha de eles acharem que é frescura ou que sou fraco. Já estou evitando sair com minha turma, pois é uma coisa que não consigo controlar. Vem de repente e é um mal-estar horroroso. Além de averiguar as situações de abuso de drogas, o médico também deve realizar uma cuidadosa avaliação clínica para que outras patologias clínicas que costumam provocar sintomas semelhantes a uma crise de pânico possam ser descartadas. As principais situações clínicas que devem ser eliminadas antes de firmar o diagnóstico de certeza do transtorno do pânico são hipertireoidismo, conjunto de sinais e sintomas decorrentes do excesso de hormônios da tireoide, hipotireoidismo, diminuição do funcionamento da tireoide, hiperparatireoidismo, caracterizado pelo excesso de funcionamento das glândulas paratireoides, prolapso da válvula mitral, anormalidade cardíaca valvar mais comum, que pode ocasionar fadiga e palpitações, arritmias cardíacas, alterações do ritmo cardíaco normal, insuficiência coronariana, deficiência da artéria coronária, responsável pela irrigação do coração. Crises epiléticas, especialmente as do lobo temporal, feocromocitoma, tumor benigno localizado nas glândulas suprarrenais, 85% dos casos, com flutuação da pressão arterial, cefaleia, sudorese, palpitações. Hipoglicemia, baixo nível de glicose no sangue. O problema não vem sozinho. É muito comum que o transtorno do pânico venha acompanhado de outras alterações comportamentais, denominadas comorbidades ou transtornos secundários. Na realidade, são problemas que, com o passar do tempo, o transtorno do pânico acaba carregando debaixo do braço, transtornando ainda mais a vida do indivíduo. Outros transtornos de ansiedade, como as fobias, a depressão e a hipocondria, são frequentemente encontrados nos pacientes com TP. A hipocondria pode ser justificada pela excessiva preocupação com a saúde, que faz com que o indivíduo utilize muitos medicamentos, se submeta a consultas médicas constantes e à realização de uma bateria de exames em curto espaço de tempo. A hipocondria é até esperada nos portadores de transtorno do pânico, já que estes se preocupam muito com o seu corpo, seu funcionamento e a sua reação nas diversas ocasiões da vida. O sofrimento vivenciado por um portador
do transtorno do pânico também pode ser deflagrador de grandes prejuízos nos diversos segmentos de sua vida. Financeiro profissional. São expressivos os gastos financeiros com médicos e exames laboratoriais, além de faltas e afastamentos no trabalho com auxílio-doença e, às vezes, internações em UTI, clínicas e hospitais psiquiátricos sem nenhum benefício. É também muito comum ocorrerem recusas de promoções por falta de segurança e desmoralização, ou pedido de demissão e dispensa em função da agorafobia social. Com a ocorrência sucessiva das crises, o paciente se recolhe como um bichinho acuado e se restringe ao seu convívio familiar. As recusas dos convites sociais tornam-se cada vez mais frequentes, devido ao receio de que uma crise ocorra a qualquer momento, o que leva automaticamente ao afastamento dos amigos e conhecidos. De mais a mais, as pessoas de seu convívio social não conseguem entender de fato o que se passa com esse paciente, a não ser que ele seja muito amigo ou que já tenha passado ou visto algo semelhante. Familiar. Após várias consultas médicas e exames que demonstram que o indivíduo não apresenta nada, pelo menos aparentemente, os familiares podem supor que todo o sofrimento não passa de falta de força de vontade e acabam por imprimir uma responsabilidade muito grande para que ele supere seus desconfortos sozinho. Além do mais, não é raro que o paciente necessite de companhia para sair ou ficar em casa, o que acaba por tolher a liberdade das pessoas de seu convívio e trazer aborrecimentos conjugais e ou familiares. O alívio do diagnóstico e, finalmente, o tratamento. Nunca pensei que um diagnóstico pudesse soar de forma tão generosa em meus ouvidos. Após uma longa jornada, sem rumo e sem esperança, compreendi o que eu tinha. Descobri que poderia melhorar e ter de volta a minha vida. Indubitavelmente, os pacientes, em sua maioria, sentem um extremo alívio com o diagnóstico correto, pois encontram justificativas para os seus sofrimentos e descobrem que podem ser tratados. Nesse aspecto, a empatia do médico e ou terapeuta, ao se colocar no lugar do paciente e identificar suas angústias, é de fundamental importância. Nos tempos atuais, não cabe mais a figura de profissionais frios e insensíveis, com a postura de quem olha de cima, sem um mínimo envolvimento. É necessário que os pacientes se sintam acolhidos e respeitados, com uma conduta que se diferencie dos inúmeros contatos anteriores. Muitos deles já chegam ao consultório desesperançados e fragilizados, uma vez que em inúmeras situações foram avaliados e julgados como indivíduos que têm tantas queixas, mas que não apresentam nada. Já passou a hora de os profissionais de saúde reverem seus conceitos e entender o algo mais que cada paciente carrega consigo. Um indivíduo com pânico não está definitivamente diante de uma ameaça real, mas seu sofrimento existe e é muito expressivo. Além disso, deveria ser da essência de quem cuida de pessoas ouvi-las com a alma e o coração, já que cada uma delas é detentora de todo um histórico de vida, emoções, cultura, hábitos e de toda a riqueza de uma experiência humana. No meio de tantas informações, algumas corretas e outras sem o menor fundamento, o médico e o terapeuta modernos precisam ser também professores, ensinando de forma simples, clara e confiante tudo o que se passa com esse indivíduo, a evolução do seu quadro clínico, a conduta terapêutica a ser adotada, o tempo de tratamento e sua real necessidade. A maioria desses pacientes já viveu situações constrangedoras e humilhantes no seu dia a dia, e o sofrimento não foi pequeno. É comum que eles parem no meio do trânsito, sejam socorridos em pleno voo, interrompam suas compras e passeios,
assustem seus familiares e preocupem a todos. Muitos perderam a esperança e a confiança em si mesmos, foram mal compreendidos e já consultaram inúmeros especialistas sem qualquer explicação ou ajuda eficaz. A esperança reina com o diagnóstico e tratamento adequados. Para tanto, é necessário que o médico esteja familiarizado com o assunto e que haja uma boa relação médico-paciente. A partir daí, a conduta terapêutica poderá ser estabelecida com todas as chances de grande êxito. Tratamento medicamentoso. No tratamento são usadas medicações que atuam de forma substancial nas crises de ansiedade e na prevenção de novas crises. Desde o início das pesquisas, pôde-se observar que alguns antidepressivos teriam seu mérito no tratamento do transtorno do pânico, como demonstraram experimentos com a imipramina, um antigo antidepressivo tricíclico. Atualmente temos a opção do uso dos ISRS, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que atuam com eficiência comprovada e com menos efeitos colaterais. Porém, destaco 2 pontos importantes no que tange a esses medicamentos. 1. As substâncias conhecidas como antidepressivos têm sua ação reconhecida e segura em uma série de transtornos comportamentais além da depressão. Esse conceito é importante porque muitos pacientes perguntam o motivo de usarem uma medicação dessa categoria se não se sentem deprimidos. A atuação desses medicamentos no equilíbrio da serotonina, neurotransmissor que traz bem-estar ao indivíduo, tem efeitos extremamente positivos no quadro do transtorno do pânico e outros quadros ansiosos. Diminuem sensivelmente a ansiedade e, reconhecidamente, posso citar a fluoxetina, a paroxetina e a sertralina, além de outros mais modernos, como o citalopram e o escitalopram. 2. A outra questão se refere ao tempo de ação terapêutica, que normalmente não é inferior a 20 e 30 dias, chegando em alguns casos a 45 60 dias, antes de se obterem resultados satisfatórios. Sendo assim, é imprescindível que o médico oriente seu paciente, advertindo-o inclusive de que no início do tratamento, certos efeitos indesejáveis, porém passageiros, podem estar presentes. Essa informação é fundamental, pois alguns pacientes acabam por desistir do tratamento ainda na fase inicial, por total falta de conhecimento. Quando no início da administração da medicação os efeitos adversos surgirem, os pacientes podem ter a falsa impressão de piora caso não sejam orientados pelo médico que os assistiu. De mais a mais, são de extrema relevância avaliações médicas periódicas, já que o vínculo e a perfeita sintonia entre médico e paciente tornam possíveis os ajustes, as trocas ou associações medicamentosas para o melhor conforto do paciente. Outro tipo de medicação muito utilizada no transtorno do pânico pertence à classe dos benzodiazepínicos, tranquilizantes, de efeito notadamente ansiolítico, diminui a ansiedade. Esses medicamentos possuem a vantagem de ter ação mais rápida, o que traz importante alívio das crises já no início do tratamento. Além disso, eles também são usados em situações de emergência e em circunstâncias inesperadas, do tipo SOS, o que garante maior segurança aos que sofrem do transtorno. Atualmente, os mais usados são o alprazolam e o clonazepam, sendo este o último de efeito mais satisfatório na prática clínica. A experiência demonstra que a associação das duas classes de medicamentos no início do tratamento, antidepressivos e ansiolíticos, é bastante adequada. Aos poucos, procuro suspender o uso dos tranquilizantes, reservando-os somente para emergências, e mantenho apenas os antidepressivos. No entanto,
diversas opções de tratamento são válidas, já que outros medicamentos podem ser usados no transtorno do pânico ou já foram objeto de estudos e pesquisas, tais como os inibidores da monoaminoxidase e MAOs, os beta-bloqueadores, a mirtazapina, a venlafaxina. No entanto, é sempre importante observar a máxima de que cada caso é um caso. Frequentemente, os pacientes têm dúvida em relação ao tempo necessário para o tratamento. Tudo depende das características de cada um e das respostas à medicação. Normalmente é recomendado 1 ano ou mais de tratamento antes de se retirar completamente a medicação para que não haja recaídas. É importante ter em mente que não há nenhuma consequência mais grave em decorrência do uso prolongado da medicação, principalmente no que concerne aos antidepressivos. Os pequenos incômodos ou efeitos adversos são bem menores do que o alívio e o benefício geral alcançados com o controle das crises. Tratamento psicoterápico. Outra conduta não medicamentosa e que considero fundamental no tratamento do transtorno do pânico é a terapia cognitivo-comportamental, TCC. A pessoa que sofre de pânico tende a experimentar uma sensação de perigo constante e ter interpretações distorcidas dos sintomas físicos, o que acaba acarretando, inicialmente, a evitação ou esquiva das situações nas quais os ataques ocorrem. Os sintomas físicos, como sensação de sufocamento, aumento do batimento cardíaco, suor, dentre outros, são supervalorizados e interpretados catastroficamente como um aviso de perda de controle ou morte iminente. A terapia de base cognitivo-comportamental, portanto, irá restabelecer o pensamento do paciente em relação à sua segurança, à avaliação das crises, ao medo de outras crises e à agorafobia, além de fornecer exercícios que facilitam o controle da ansiedade e da própria crise caso ela ocorra. A TCC trabalha métodos que envolvem controle da respiração, relaxamento, exposição às situações que lhe trazem temores e reestruturação cognitiva, mudança na maneira de pensar. Traz o auxílio necessário na descoberta de seus pensamentos automáticos e como modificá-los, alterando assim os sentimentos decorrentes deles, com benefícios no controle de seu comportamento. Ela tem por objetivo estudar as condições nas quais se desenvolveram as crenças pessoais que, no momento, estão causando sofrimento à pessoa, impedindo-a de solucionar os seus problemas e conflitos e, assim, ajudá-la não somente a entender seus desconfortos, mas também a solucioná-los. Com essa abordagem, o terapeuta funciona como uma espécie de técnico ou treinador, com o qual o paciente aprende a ver de forma diferente o seu transtorno, dando uma nova interpretação aos fatos e sintomas que o acompanham. Além das estratégias já citadas, outra muito utilizada é a exposição interoceptiva, na qual o paciente experimenta as mesmas sensações físicas percebidas no momento de um ataque de pânico, mas agora em ambiente seguro, como o consultório ou sua casa, na presença de pessoas conhecidas e confiáveis. Portanto, exercícios como rodar rapidamente em uma cadeira giratória não são coisa de maluco, mas sim uma das técnicas utilizadas para que o paciente se habitue à sensação de tontura que muitas vezes está presente numa crise de pânico. A seguir estão relacionadas algumas dicas que podem ser muito úteis ao paciente no momento de crise. Quando a crise começar, procure se lembrar de que irá sofrer e ter medo, mas essa angústia é passageira e você não morrerá. Se estiver em casa, procure deitar, relaxar e, de preferência, ouvir uma música ou técnicas de relaxamento. Tenha absoluta certeza de que a crise não durará muito tempo, mas somente alguns minutos. Muito embora pareça uma eternidade, o pico máximo da crise chega em 10 minutos. Após isso, os sintomas indesejáveis diminuirão paulatinamente
até desaparecerem por completo. Quanto mais você relaxar, mais rápido passará a crise. Procure fazer a respiração diafragmática, que consiste no seguinte: A. Coloque uma das mãos na barriga e outra na região do peito. B. Inspire profundamente, procurando distender apenas o abdômen e não a região do peito. C. Ao expirar, solte o ar pela boca até sentir sua barriga totalmente vazia. D. Inspire suavemente pelo nariz, contando até 3, e expire pela boca por um período maior, contando até 6. O ar não deve ser soprado no momento da expiração. Esperança e vida que retornam. Inicio este tópico com o relato da experiência de Rosiane, 32 anos, que traduz de forma precisa o resgate da esperança e da qualidade de vida ao encontrar diagnóstico e tratamento bem-sucedidos. Depois de muito sofrer e não ter a menor noção do que se passava comigo, encontrei uma conhecida que não via há tempos. Expliquei toda a minha angústia de tantos anos e, coincidentemente, ela já havia passado pelo mesmo problema e, graças ao tratamento, estava se sentindo ótima. Então, eu não era a única, pensei. Existia um nome para aquele mal-estar, diferente de todos os rótulos que eu já tinha ouvido. A alegria foi tão intensa que meu desejo era me consultar imediatamente com o psiquiatra que ela me recomendou. Naquela noite, fui tomada de uma forte emoção, uma vontade enorme de viver. Abraçava meus filhos de forma diferente e beijava-os o tempo todo. Queria dizer-lhes o quanto eu estava feliz por ter ouvido de alguém a possibilidade de tratamento e alívio do meu sofrimento. 2 dias depois, lá estava eu no consultório médico, falando tudo o que havia passado. Senti um respeito, um carinho, uma solidariedade por parte dele que nenhum profissional demonstrou em minhas peregrinações. Ele me explicou todo o processo do pânico e me disse algumas palavras que guardo até hoje. O transtorno do pânico é tratável e você vai ficar bem. Você vai ver o mundo de outra maneira e ele será agradável e seguro para você. Confie! Hoje tomo medicamentos controlados, mas não os vejo como inimigos, e sim como aliados, pois sei que são necessários por enquanto. Realmente minha vida tem outro sabor. Estou tentando ganhar o tempo perdido. Às vezes, me pego rindo sozinha e hoje olho pela janela e admiro a chuva, o vento e tudo o que temia sem o menor motivo para isso. Agradeço muito a Deus por me sentir viva, com o astral lá em cima e ter a minha vida de volta. Não há dúvidas de que há um longo caminho a percorrer na descoberta da real causa do transtorno do pânico e para que o tratamento seja uma tarefa menos espinhosa para quem sofre do problema. Contudo, vale ressaltar que a informação é uma peça-chave para isso e, por mais que se fale sobre o assunto, ainda é muito pouco diante do sofrimento com que me deparo diariamente em consultório. A tendência é sempre estigmatizar qualquer condição ou problema que afete o nosso cérebro. No entanto, quem sofre de pânico e hoje recebe ajuda especializada sabe a real importância de cortar essa ciranda com melodias nada festivas. O pânico cutuca e machuca, e quem é da família sabe que respinga em todo mundo. A reconstrução. Para as vítimas do pânico, o problema parece confuso e ilógico. Porém, quando elas começam a compreender a reação involuntária de medo que nosso organismo possui para nos proteger, tudo passa a fazer sentido. A vida de quem sofre desse transtorno gira em torno do pânico e do medo. Mas é importante saber que é possível superar tudo isso, sair da órbita aterrorizadora do medo e voltar a ter uma vida normal. No entanto, quando isso acontece, a pessoa geralmente necessita fazer alguns rearranjos em sua vida cotidiana. Os anos de concentração em torno do pânico frequentemente significam
que o indivíduo deixou de lado muitas coisas que faziam parte de sua vida, profissão, lazer, família, etc., e que davam sentido à sua existência. É de total relevância deixar bem claro que o transtorno do pânico não prejudica de modo permanente suas funções mentais. Estas permanecem incólumes, mesmo após as piores experiências de pânico. A concentração, a memória, as capacidades intelectuais, a alegria e a sensação de bem-estar são apenas temporariamente suprimidas pelo medo. Nenhuma delas se perde de forma permanente. Tudo pode ser recuperado e até mesmo melhorado com a superação do pânico. Em se tratando de pânico, a citação de Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, resume bem o processo do sofrimento, crescimento e encorajamento aos pacientes. O que não me mata, me fortalece. Se eu tento ser direto, o medo me ataca. Sem poder nada fazer, sei que tento me vencer e acabar com a mudez. Quando eu chego perto, tudo esqueço e não tenho vez. Me consolo, foi errado o momento talvez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez. Biquíni Cavadão, timidez.